90% dos fotógrafos se concentram no fazer. Claro que é importante a gente fazer e fazer bem feito e produzir cada vez mais. Mas quem pensa em carreira de longo prazo e pensa realmente em viver de fotografia, faz três coisas: produzir, medir e ajustar. E essas três coisas vão ficar claras daqui a pouco. Hoje eu vou te ajudar a transformar isso numa rotina que vai te ajudar a organizar e de maneira consistente, tanto para o seu desenvolvimento técnico, como para o desenvolvimento do seu negócio da fotografia. Pode ficar tranquilo, nessa terceira aula eu não vou te dar uma planilha cheia de células complicadas que vai te fazer desistir na segunda semana. Na verdade, eu vou te mostrar 4 pilares e que transformam o caos em resultado. E no final, a ideia é que a gente tenha um plano aqui de 90 dias que realmente funciona. Aproveita e dá uma conferida aí, vê se a sua inscrição está feita, porque o YouTube andou desinscrevendo umas pessoas. E também confere se o sininho está ativado para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Sabe a reclamação mais comum que eu ouço de fotógrafos? Eu fotografo bem, mas eu sempre fico correndo atrás das coisas. Eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de entregar as coisas no prazo, eu fico perdido, eu vivo no improviso. Isso acontece porque a pessoa não tem uma sistemática de trabalho, fica vivendo sempre no improviso e tentando lembrar as coisas de cabeça. Eu vou te mostrar uma ideia que é bastante comum nessa questão de organização de tempo. Na verdade, é um método que te ajuda a evoluir, porque você vai separar o seu tempo em blocos, que ela chama 4x25. Na verdade, são 4 pilares essenciais para o seu pensamento como empresário da fotografia. O primeiro pilar é: separe criar de executar. É fundamental que você tenha isso claro na sua mente, porque o nosso cérebro não consegue ser criativo e operacional ao mesmo tempo. Ele até consegue lidar com as duas coisas, mas não de uma maneira 100% focada e eficiente. Por exemplo, toda segunda-feira eu tiro uma parte desse dia para fazer o meu planejamento da semana. Então, eu vou determinar quanto tempo eu vou estudar, quanto tempo eu vou treinar novas técnicas, eu determino quantos posts eu vou fazer, ou até mesmo eu determino quantos e quais clientes eu vou abordar naquela semana. E aí o restante da semana eu tiro para aplicar essas coisas. E se não tiver nenhum imprevisto, você segue isso firme, porque aí você consegue ter previsibilidade no seu tempo. Comenta aqui embaixo rotina, que eu quero saber de verdade quem consegue se planejar e manter uma rotina aqui, ou se está sendo tudo novidade para vocês. O segundo pilar é aquilo que eu falei há pouco no vídeo, que é a regra dos 4x25. Então você vai determinar 25% do tempo da sua semana para 4 coisas: técnica, portfólio, prospecção e gestão. Deixa eu te explicar com números fictícios, mas só para a conta ficar redondinha. Imagina que você tenha 20 horas por semana para se dedicar. Você vai pegar 5 horas para treinar a parte técnica, 5 horas para produzir o trabalho fotográfico mesmo, 5 horas para ir atrás de cliente, prospectar efetivamente, e 5 horas para organizar o seu negócio, para pensar na sua empresa. Não é perfeito, mas não precisa ser. E também não pode ser uma coisa engessada. É claro que você pode dar uma flexibilizada aqui ou ali, mas isso vai te trazer um equilíbrio, um norte, uma divisão de tarefas. E aí, você vai aplicar na sua realidade de uma forma que você não desista, que você consiga manter esse ritmo. A maioria gasta 80% do tempo produzindo e não sobra tempo para as outras coisas. E aí não adianta ficar reclamando que não consegue prospectar, que não tem cliente, que não chega gente nova e que você não melhora a sua técnica. Se você não gerar um equilíbrio e uma programação do seu tempo, você nunca vai conseguir fazer as coisas. E olha, por falar em gestão de negócios, eu sei que para muita gente criar o valor do trabalho, precificar, montar o orçamento, calcular todos os custos é sempre uma coisa muito difícil e complexa. Por isso eu escrevi o meu livro aqui, ó, Posso Viver de Fotografia? Aqui eu explico direitinho do começo ao fim como
saber o valor da sua hora, calcular os custos, fazer a precificação geral, inclusive tem um capítulo inteiro dedicado aos direitos autorais. Então, se você quiser a versão online, ele está lá no Amazon e o link está aqui embaixo. Ou se você quiser a versão física, é só me mandar uma mensagem que eu te mando ele pelos correios. Os meus contatos estão na bio aqui do canal. O terceiro pilar é a medição disso tudo. Quando chegar no final da semana, você vai se fazer 3 perguntas. O que deu certo esta semana? Técnica, prospecção, postagem, sei lá, aquilo que você planejou. A segunda pergunta é: o que travou e por que travou? E a terceira pergunta é: o que vou ajustar em função dessas outras perguntas e como eu vou ajustar na próxima semana. Então você está sempre de olho na sua empresa, na sua técnica, no seu conhecimento, na sua valorização como profissional, e aí você está sempre fazendo o ajuste, aquela famosa correção de rota. Essas 3 perguntas te fizeram pensar: será que eu me encaro mesmo como fotógrafo? E isso é o que eu queria que acontecesse mesmo. Para você se questionar é muito importante. Então deixa seu like aí para mostrar que o vídeo está sendo bacana para você, ajuda o canal a crescer e me mantém motivado para continuar criando esses conteúdos aqui. Quarto pilar: trabalhe em ciclos de 90 dias. Eu vou te explicar por quê. Ele é tempo suficiente para você conseguir medir resultados reais e não é longo o suficiente para você perder o rumo da situação. Então, por exemplo, no primeiro mês, você se foca na técnica. Então, se você escolheu retrato, produto, ensaios, não importa o segmento que você escolheu, mas você consegue definir, por exemplo, aquilo que eu disse na aula 2, o card está aqui, o link está na descrição, você consegue preparar aquele portfólio que eu digo lá naquela aula. No mês 2, você testa diversas abordagens e assim você consegue refinar suas ofertas. No mês 3, você já começa a pensar em escalar aquilo que vem funcionando ou tirar aquilo que não está funcionando. E também, é claro, já começa a planejar o próximo ciclo em função desses resultados. Mas aí você pode estar me perguntando: o Paulo aí se perdeu no vídeo. Primeiro ele fala para a gente fazer em semanas, depois em meses. Dentro do mês você põe a estrutura das semanas. Então você tem microciclos e um macrociclo. Uma coisa não está separada da outra. A gente vai ajustando as coisas juntas. E cada um desses ciclos de 90 dias, como eu te falei, ao longo de um ano você vai ter 4 ciclos, então você vai ter 4 evoluções. Olha a sua diferença do começo do ano para o final do ano. Não existe atalho, não existe resultado rápido. A gente tem que ser constante e crescente. A nossa curva tem que ser sempre assim e não assim. E agora um alerta: cuidado! Tem muita gente que transforma a organização em procrastinação. Ou seja, se você passa mais tempo planejando do que executando, tá errado. Para isso, eu fiz um vídeo que está aqui no card e o link na descrição que você vai entender melhor como isso funciona. Existe uma regra de senso comum que é 20% planejando e 80% executando. Planejamento não tem que ser bonito, ele tem que ser eficiente. Quando eu estava escrevendo os roteiros dessas 3 aulas, no final das contas, eu vi que ainda faltava falar de um assunto muito importante. Então eu resolvi gravar um 4º vídeo dessa série, que é como te ajudar a achar o seu nicho. Então você aplicando todas essas 3 aulas, mais a próxima, você vai ficar muito mais direcionado naquilo que você precisa e com muito mais eficiência. Clica aqui no card e bora pro próximo.